mais um Legado do Rei chegando pra você. Não sei se é domingo, se é segunda, sábado, terça-feira. Eu já tô todo confuso, Flávia. Não, o pessoal pode ver qualquer dia, mas o oficial é domingo. E esse domingo, domingo de Ramos, gente, vamos, né? Afinal de contas, Comer Páscoa... chocolate, é isso? Não. Não? Eu adoro. O meu único pedido é as pessoas mais serem do que terem. É só isso. Pela ressurreição legal, de Cristo. Mais ser do que ter. Só isso. Que é a essência, né? Exatamente. Mas pode comer o chocolate, não? Depois. Depois? Depois. O pessoal lá tá querendo comer o chocolate, abrir os ovos. Então, mas não é essa a essência, né? Não? Vamos trazer a essência da doçura história. da Páscoa. A doçura da Páscoa. Flávia, você podia ter vindo com orelha de coelhinho, né? É verdade, a gente não pensou nisso. Não. Olha, vacilamos nessa. Na Páscoa do ano que vem, a gente vai fazer aqui com ovo, com orelha de coelhinho, Fechado. com tudo isso. Ô, Flávia. Oi. Então, você que tá aí, deixa seu like, já tá com a mão suja de chocolate. A Flávia não quer, mas eu sei que você já abriu o ovo aí. Faz aqui, o quê, Flávia? Manda o aviãozinho e quem ainda não ativou o sininho, né? Por favor. Sininho. Você recebe o e-mail da Placar avisando que o Legado do Rei tá no ar? Notificações é a única que eu tenho, porque eu não gosto de notificação, mas da Placar... Não, a notificação é bom, Flávia, é bom. Eu sei. É ótimo, notificação. Eu tenho um monte, eu me inscrevo lá, eu ponho notificação. Senão o Gustavo fica bravo. No nosso programa e todos os outros, sim, da Placar. É isso que eu falei, da Placar eu recebo. Tá. E aqueles outros que você gosta também, exatamente, né, Flávia? Como que é? Astrologia? Todos os outros. Flávio, o nosso convidado, ele é que signo, hein? Ele é aquariano. Apesar dele fazer aniversário no meu mês de janeiro, ele é um aquariano. Aquariano? Eu acho que é. Aí ele vai responder então já. Apresente-o, por favor, Flávia. Por favor, não. Quando o convidado é assim grande, fodástico, é você que tem que apresentar. Verdade, mas deixa eu falar, ele é maravilhoso em tudo sei. que ele fez, mas ele tem uma coisa que eu amo animalmente, que é... Cuidado, hein? As ilustrações que ele faz. Eu amo pessoas artísticas. Renato Peters. Obrigado. Prazerzão estar aqui. Eu tô nervoso. E eu tô emocionada também, gente. Ai, que bom. Se eles estão nervosos e emocionados, eu preciso ir ao banheiro. Posso voltar já? Não. Você sabe por que eu tô nervoso? Eu vou fazer uma breve explanação para chegar por que eu estou nervoso. Porque existe uma frustração em estar aqui neste programa. E o Bola tem a mesma. Quer ver? Não, é que, cara, eu sou nascido e criado numa cidade do interior pequena, né? Filho de um sargento do exército, de uma professora que depois virou funcionária pública. Então, assim, nunca tive luxo, foi uma vida classe média, não posso reclamar, nunca faltou nada. Mas num lugar muito pequeno, saí de lá, estudei, cheguei a uma das maiores emissoras do Brasil. Do mundo, né? Do mundo, fiz Copa do Mundo, fui fez lugares onde eu nunca pensei em estar. Fiz 3 Paralimpíadas, fui para tantos lugares, mas uma frustração eu carrego: eu nunca entrevistei o Pelé. Para te falar que eu nunca entrevistei o Pelé, na penúltima internação dele, foi uma coletiva, não considero isso uma entrevista, foi uma entrevista coletiva que ele deu antes de ir embora, né? E eu fiz a última pergunta, mas foi aquela coisa fria, rápida e tal. Então, isso, para mim, eu carrego como uma frustração profissional, pessoal, de não entrevistar um cara que depois a gente vai falar sobre várias reportagens que eu fiz, da história dele. Cara, uma história riquíssima. Ele estava aqui, só que existia uma hierarquia, né? Vai falar com o Pelé, você acabou de chegar e tal. E as coisas foram passando e, enfim, depois ele adoeceu. Mas isso eu carrego, assim. Eu consegui tanta coisa, mas eu não consegui mostrar, por exemplo, um desenho, uma charge minha para o Pelé. Já pensou se ele olhasse e falou, não está parecido, entende? Mas, enfim, queria dizer isso. Por isso que eu estou nervoso de estar aqui, de estar com vocês que eu acompanho, né? Acho que desde o primeiro Legado Rei eu vejo. E a gente enche o saco dele, né, Flávia? Que queria que ele viesse, Renato, né? vamos lá. Renato, venha. É verdade. Eu queria começar com esse depoimento, assim, porque é uma coisa que ficou, assim, de... Tipo, o que você teria... Às vezes a gente, como repórter, fala, qual o evento que você não fez, que você queria fazer, Eu queria ter feito uma entrevista com o Pelé, cara. E a entrevista hoje, como a gente tem, né, mudou muito, né, Bola? Essa questão de você...
digital. Hoje você pode falar com qualquer pessoa do mundo. Quero entrevistar, sei lá, o Cristiano Ronaldo. Sim, se ele topar, eu falo com ele do outro lado. Mas o tete-a-tete de falar, da pessoa gostar... Porque a entrevista é um jogo de sedução, né? É um jogo de tipo... Você percebe, pra você né? se abrir, a pessoa gostar de você. Tem um antes de você chegar. Mas e se eu chegasse com o Pelé? Pelé, desculpa, mas eu fiz essa charge aqui, eu não sei se você... Ele ia amar. Então, aí eu já ganharia ele, a gente teria um outro papo. E é um personagem, cara, de histórias. Tanto que eu falei pra você, uma das primeiras palavras que meu filho falou foi Pelé, porque eu, desde criança, eu levava ele no Museu do Futebol e falou, aquele é o Pelé. E depois a gente assistiu juntos os filmes, né, que tem do Pelé. E aí é importante isso, né? Porque a molecada hoje é Cristiano Ronaldo, são ótimos, são geniais, assim, são jogadores. Mas você não... Poxa, é Brasil, né, cara? O que o cara fez, as histórias que eu ouvi dele, assim... Enfim, falo demais, né, gente? Não, mas tem que falar, mas né, deixa eu só falar uma coisa. Ele é tão maravilhoso que ele começou pelo fim, né? É a nossa pergunta final. Ele já deu um chute. Tá vendo? Viu? O cara é sensacional. Por isso que ele falou que é 10 minutos, né? Acabou, obrigado. Agradecemos, né? Mais um legado do Ele começou pelo fim. Eu nem tinha pensado, eu vi que tinha, mas era uma coisa assim. Não, foi ótimo. Aqui, sabe? É assim que a gente gosta. Isso é uma conversa. Só falta o seu sofazão. Renato, e essa frustração, ela se torna maior a partir do momento, e aí, sem rasgação de seda, pelo amor de Deus, espero que você entenda, do tamanho que você é hoje para o jornalismo esportivo brasileiro? Não sei se eu tô tão grande assim, 1,80 m. Não, cara, eu acho que pelas conquistas que eu tive, entendeu? Porque, como eu disse aqui, você sair de um lugar tão pequeno, com uma concorrência gigante, chegar a São Paulo, cara, onde todo mundo quer chegar, sem pistolão, não conheci ninguém quando eu cheguei aqui. Mesmo. Não, foi trabalho, ia andar, tipo assim, eu saí de casa em 99 e rodei interior e tal, e fui para Brasília aí trabalhar com esporte e depois consegui de lá vim para cá, fui convidado para vir para cá. Eu acho que pelo tanto que eu fiz, tanto que eu consegui, entendeu? E não ter essa... E existe assim, eu acho, nesse negócio da entrevista, de você buscar alguma coisa que ninguém conseguiu tirar dele, entendeu? Tá. Porque você percebe, você chega ali, você tem pouco tempo, então às vezes você numa pergunta boba, numa pergunta nada a ver, você consegue tirar alguma coisa do entrevistado, entendeu? Que é o troféu do entrevistador, entendeu? Eu me lembro que, por exemplo, eu fui fazer a Bianca Senna num evento do Senna e eu levei uma charge do Ayrton Senna que eu fiz. Eu falei, eu morrendo de vergonha, eu falei, Bianca, posso te dar um presente? Ela falou assim, presente? Pode. Quando ela abriu, ela falou assim, você não vai acreditar, a minha mãe, a minha avó, né, mãe do Ayrton Senna, adora charges. E era numa exposição que estava acontecendo do Ayrton Senna. Ela tirou o quadro, ela olhou o quadro, e eu não sabia qual a reação da pessoa. Tá, beleza. Dá para um assessor. Ela olhou, ela falou assim, poxa, que legal, você que faz. Eu falei, sou eu que faço e tal, não sei o quê. Ela falou assim, não, pede para colocar na exposição. Eu falei, sério? Aí foi para a exposição. E aí eu não tinha visto a exposição por inteiro. Aí eu vi que no final existem charges. E ele falou, minha avó adora, ela colecionava todas as charges, bem ou mal, né? Porque a charge às vezes é uma crítica. Às vezes é uma crítica. Eu falei, olha só, então, sei lá se aconteceria isso com o Pelé ou não, mas eu queria ter feito. E a charge, ela é de uma profundidade, muito, né? Diz muito mais do que 1000 palavras. Você pode escrever um livro que às vezes... E ela toca assim, várias pessoas. Você pode... Porque além da charge, tem a questão do traço. Por exemplo, meu traço... por exemplo, quando eu vou fazer o Pelé, eu gasto muitas, porque assim, eu não sou um cara que faz faz a minha caricatura igual. Não, é o teu traço. É o meu traço. Só que o Pelé, não adianta fazer um Pelé só o bonequinho. Ele tem todos os traços. Tem um topete. Eu gosto muito de colocar a coroa nele. Então, você não dá com o Pelé para você fazer uma charge... Olha lá. Isso foi da exposição que a gente fez no metrô. Isso é do Amorim. Sensacional. É um chargista carioca especialista. Isso foi muito legal porque... Você pegou vários artistas, Renato? Sim, o metrô pediu... Você foi, né, Flávia? Você foi convidada pelo Renato, né? Foi maravilhosa, foi super. Para nós também, né? Para mim e para o Arthur. A gente fez eu tinha feito uma exposição lá com os meus cartoons e tal, e o chefe lá, o pessoal do metrô... A ideia foi tua? Não, a ideia foi do pessoal do metrô,
para homenagear o Pelé. Tá. Pô, vamos fazer uma temática. Pô, Pelé. Você reúne os caras. Então, eu falei com 20 chargistas, gente de várias estradas, cara muito bom. Muitos Pelés da charge. E na hora, quem não tinha feito, tinha um Pelé. Sempre tinha feito um Pelé. E aí tem Pelé de várias formas, vários traços. Você pode gostar, pode não gostar. Não achei parecido. Sim. Não achei. Mas, esse é do Amarildo, que é um cara mais que faz... mais realista, né? Entendeu? Mas você vê, ele tem uns tons como se fossem pintados. É uma coisa maravilhosa. Então, a gente... E foi assim, você tem que falar com vários desses caras. O chargista é um artista, né? Um cara meio... Sim. Não é assim, né? Mas todos toparam na hora, eles ficaram. E quando eu falei, puxa, a gente vai tentar levar a Flávia e o Arthur, neto do rei. Quando eu falei no grupo do Zap, os caras enlouqueceram. São caras que têm anos de trabalho. E foi assim, olha, não tá certo, porque a gente ia fazer uma reportagem para o Jornal Nacional. Aí tem que ver a agenda e vamos ver se a Flávia vai topar, não sei e era como recente, é que ela tá. Né? A Flávia é chata, era muito, né? Eu sou chata. Não, ela tem uma agenda. E aí, quando ela falou, ela vai, e eu botei no Zap, falei, galera, ela vai. A família vai ver. Aí os caras começam assim, filma ela olhando o meu. Tira uma foto dela que eu falei, calma, gente. Paralelo a gente vai trocando aqui pode ir rodando, pode deixar em loop, a reportagem, esse é do Aroeira também, um cara... Puxa, tem séculos, é um cara famosíssimo. E eu tinha que fazer a reportagem para o Jornal Nacional. Sim, também, né? Porque o Jornal Nacional falou, poxa, a família vai, então a pauta cresceu de uma forma, a gente ia fazer uma reportagem, e aí a gente pensou, poxa, vamos levar a Flávia lá para ela ver, entendeu? Porque é uma forma é uma homenagem, entendeu? E aí eu acho que é isso. E foi uma das exposições que o Metrô falou que deu o maior número de pessoas, entendeu? Esse é de um cara sem... mais ou menos. É demais. O Pelé, love. Então, tá vendo? O Pelé é um cara que eu tento deixar ele mais parecido para a pessoa bater o olho e falar, poxa, é o Pelé. Porque ele é um ícone, não dá para você. Mas eu não sou um cara de caricatura, eu não vou fazer igual. Aí tem os exageros. Que é a beleza, né? Sua licença poética, que eu acho que é sensacional. É um traço, assim, simples, mas é um desenho que eu adoro fazer o Pelé. Já fiz vários, assim, dele depois disso. Tem o Pelé da vacina também, que tomou. Foi um recado que ele deu num momento muito difícil do país, que ele foi lá, ele deu a cara a tapa para falar. O rei, que é sempre um traço de rei. E isso é legal. Alguns chargistas levaram, porque estava tendo... Isso aqui é um festival de desenho na França. Tá. Que eles levaram o material para lá, num grande salão de humor que tem lá, um dos mais famosos da França, e eles fizeram um espaço só das charges do Pelé. Do Pelé. E foi uma repercussão muito grande lá, assim, porque é um personagem mundial, né? Pelé, onde você chega, ele é um cara... Poxa, tem assunto. Que tem assunto. Abre portas, né? Abre portas, tem mais assunto. do que qualquer outra coisa. Renato, o desenho, como vem a inspiração? É do nada? Tem horas que você fala... Tem vezes que eu tenho que acordar de madrugada, minha mulher fala, onde você vai? Eu falei, eu preciso... Uma inspiração, aí eu preciso pelo menos rabiscar, uma coisa de maluco, assim. Eu preciso rabiscar alguma coisa para não perder o registro, né? Para não perder. Já aconteceu isso, ou o balãozinho de que vai acontecer. Mas é uma coisa que para mim nasceu... Quando eu nasci de criança, eu fazia isso muito quando eu era moleque. Sempre fiz, sempre desenhei. Lá em casa todos meus irmãos desenhavam e tal. Eu fiz na faculdade, fiz jornalzinho, fiz camiseta. E depois, quando eu começo a trabalhar, isso para. Eu não consegui mais. Porque não dava tempo. Não dava tempo. Televisão, eu mudei muito de cidades e tal. Eu fui pro esporte e tal. Em 2012, quando meu filho nasce, veio um negócio, cara. Eu peguei uma folha de papel, que eu não desenhava há anos. Há anos eu não pegava. Tinha guardado em casa, mas estava, sabe, nem sei onde é que estava. Eu peguei uma folha de papel e comecei a desenhar. Desenhei desenhei dois, não parei mais. Desde 2012, eu não parei mais de desenhar, desde que meu moleque nasceu. Não sei o que aconteceu. E eu fui fazendo. E antes eu pintava com lápis de cor, tirava uma foto com o celular e rede social. Sim, gosta de dar uma exibida, né? Postava. As pessoas, você mas fazer também para esconder é melhor não fazer, né? Mas assim, era uma terapia, um negócio tipo... Quase perdi o emprego por causa disso, né? Porque aí o UOL me liga
e fala assim, é você que está fazendo essas ilustrações? Sou. É mesmo? Então, pô, a gente está vendo aqui. Fizeram uma pequena entrevista. E eu falei, porra, tá, a gente pode pegar e fazer uma notinha? Eu falei, pode, né? Deu capa do UOL no outro dia. A repórter da Globo acorda até de madrugada para desenhar e tal. Eu tava na capa, meu chefe viu. Mas desculpa a ignorância, isso não é bom para Globo? Não, Por quê? Porque eu deveria ter avisado. Eu não achei que ia tomar aquela proporção. Eu achei comunicado a entrevista. E não a fato do desenho. Foi um bate-papo ali e tal. A gente pode subir uma notinha? Eu falei, pode. De uma habilidade que é dele. 3 linhas. A gente tava na capa. Meu chefe me ligou. Eu falei, cara, você tá louco? Você deu uma entrevista para outro portal. Isso aqui, cara, desculpa. Era um monólogo, né? Só ele falava. Foi o fato da entrevista, não de tudo, do contexto. Poxa, faz com a gente. Eu falei, cara, isso aqui é um hobby. Igual você joga tênis, é um hobby. Enfim, aí uma semana depois o Globoesporte.com fez um site e aí eu comecei a fazer e o pessoal da televisão viu e hoje eu faço pro Hora 1, tem um quadro de charge na sexta-feira. Eu assisto o Hora 1, sabia? E aí virou isso. Mas sou velho, eu tomei uma bronca. Uma bela bronca. Quando o entrevistado é bom, ele já responde a pergunta que a gente vai fazer, porque eu ia perguntar como você inseriu... Introduziu no teu trabalho, né? Não, é difícil, foi assim. É difícil porque... Foi na marra. Assim, a gente tem essa coisa de você... O brasileiro acha que você só faz uma coisa, né? Acho que o Pelé viveu muito isso, assim. Tipo, o Pelé só joga bola. O Pelé não tem outras habilidades. E não me comparando com o Pelé, pelo amor de Deus. Mas, assim... mas você faz desenho e tá, não sei o que e tal. Mas o pessoal do Hora 1 gostou. Eles adoraram e eles queriam que eu fizesse todo dia. Eu falei, todo dia não dá. Eu preciso... dormir e tal. E aí eu faço um quadro sexta-feira lá com coisas do futebol. E depois dessa do Pelé, eu já fiz vários do Pelé, todas as datas marcantes eu faço. E é uma das charges nas redes sociais que dá maior ibope, assim, maior gente comentando e tal. Que eu acho legal isso. De certa forma, eu tô ali da minha maneira humilde, eu tô perpetuando essa história e continuando a contar com outra linguagem, é sensacional, isso. Legal. Contando a história, exato, é o que a gente estava falando, a história tem que se perpetuar por todas as formas, né? Nossa, eu sou apaixonada a desenho, eu sempre desenhei, mas eu sou de olhar e desenhar, não tenho essa criatividade, né? E adoro. E meu pai, não, de desenhar não era bom de desenho. Ele não era bom nem de desenho, nem que ele era bom de outras coisas. Mas ele cantava, ele gostava de atuar. Peraí, gente. Tá bom. Não tem. Gostar não quer dizer que ele era bom. Não, mas também é sacanagem, né, Renata? Você comparar o Pelé fazendo qualquer outra coisa com o que ele fazia em campo, não vai atingir excelência nunca, né? Mas isso é uma coisa que eu acho que o brasileiro peca, assim. Que o cara, ele faz uma coisa, ele só pode fazer aquilo. Isso, entendeu? Acabou de falar isso. O Pelé tem a composição que a gente achou da música que ele escreveu, que foi uma matéria, assim... entrando já sou meio falador. Não, mas ótimo, mas a gente adora. Porque quando eu fui convidado, eu falei, cara, eu preciso ir atrás de elementos, porque eu vou falar só da minha frustração. E eu lembro de uma reportagem que a gente fez dos 50 anos da despedida do Pelé. Que foi uma reportagem assim. Quando você vai fazer uma reportagem, era uma reportagem para o Esporte Espetacular, me chamaram, você vai ser o repórter, a gente quer isso. A história está aqui. Dá o teu esculo. Eu falei, cara, como é que eu vou contar essa história? Tudo bem, eram os 50 anos da despedida do Pelé na seleção. Ele faz duas despedidas. Quando ele decide, falou, não vou jogar mais, ele faz uma despedida em São Paulo, se não me engano, contra a Áustria, e depois contra a Iugoslávia no Maracanã. E tipo uma questão de uma semana. Ele faz essas 2 despedidas. Então, parei. E aí a gente vamos contar essa história, vai atrás de personagem, quem são as pessoas que vão contar essa história e tal. E eu lembro que eu coleciono vinil e eu tinha um vinil pra quem a molecada não sabe o que é vinil, joga no Google. Cara, é o bolachão, né? O disco de vinil. E eu tinha um vinil do Museu do Futebol, uma entrevista do Pelé. Olha o que era antigamente, uma entrevista num disco. Você comprava uma entrevista do Pelé num disco, você ouvia ali, tem 1 hora de entrevista. Essa pra mim é nova. E o Pelé falava o seguinte... Eu lembro que ele falava... Essa entrevista foi em 67. Ele fala o seguinte... O cara pergunta... Pelé, quanto tempo mais você vai jogar? E ele fala assim... mas uns 3 anos. 3, 4 anos.
Eu fiquei com aquilo na cabeça, falei, pô, ele já falava isso em 67, ele já estava mais ou menos programado, ele já tinha alguma coisa ali. E ele sofreu muito antes da Copa de 70, a galera bateu muito nele, o Pelé tá cego, o Pelé tá velho. Exatamente. Pelé enfim, ele vai para aquela Copa e tal. Então, tem essa entrevista. Eu falei, poxa, ó, tem uma entrevista. Eu tenho um disco que é da Copa de 70, que tem os gols também, antigamente. Você comprava o bolachão, que vinha todos os gols, vinha as músicas da época. E eu preparando a pauta ali, tomando uma vinhota e pensando, pô, vou por esse lado de vinil. De música e tal. Pô, música. Poxa, o Pelé tem as parcerias com Elis Regina, cantou com Roberto Carlos, mas todo mundo já viu. Não quero. E até porque se botar uma reportagem do Simonal e tal, mas são coisas que as pessoas já viram. Já sabem, né? Poxa, tem que ter alguma coisa e tal. E eu lembro, e isso foi uma coisa assim, alguém soprou, veio de algum lugar. Eu acho que eu penso como você, tudo está escrito. Tá. Tem um livro guardado em algum lugar. A mesma forma como eu cheguei em São Paulo, tá tudo ali escrito. E às vezes a gente não dá certo. Às vezes o livro, pô, eu quero ir de repente para São Paulo, mas não é porque tá escrito naquele livro, não era para ser, não é. É assim, eu acho. Eu tô lá, é uma coisa que até me arrepia aqui, porque eu tô procurando um jeito de fazer uma matéria nova e aquela pressão de tipo assim, meu amigo, é Pelé. É uma história que, como é que nós vamos contar isso? Bom, eu já tinha um começo. Vamos fazer de vinil. Eu vou montar uma redação lá. Era um tempo meio de pandemia ainda. Então, vou montar uma redação eles montam lá. A Globo tem um departamento que eu quero montar uma mesa de podcast. Os caras montam para você. Eu quero um cenário. Eu vou estar com uma máquina de escrever. Porque, na verdade, assim, a notícia, quando ela sai, quando o Pelé fala assim, vou parar de futebol, não é que ele era um senhor de 40 não, ele era super jovem. Ele era um moleque, ele tinha 31 anos. Quando surgiu, muita gente falou, mentira, Pelé não vai parar nada. Pelé tem 30 anos, como é que ele vai parar da seleção? Vai largar a seleção, vai aposentar. Ele tinha contato com o Santos ainda, mais 3, 4 anos. É conversa. Então, na época, era tipo fake news. Só que era verdade. Ele falou, não vou jogar mais pela seleção. Então, é uma baita história, mas eu vou contar como tá, não sei o que. Então, eu falei, preciso de uma música. E eu lembro que eu tinha ganhado um disco do Moacir Franco. Olha a história para onde foi. E eu sentado lá, comecei a puxar os discos que eu tenho nas gavetas, puxo um disco do Moacir Franco. Olhei e falei, Moacir Franco. Será que o Moacir Franco tem alguma coisa com Pelé? Você tá brincando. Abriu coisa, Moacir Franco e Pelé. A primeira coisa assim, Pelé agradece. É uma música que o Pelé faz quando ele se aposenta e ele dá pro Moacir Franco gravar. Ligo pro meu editor. Já era meia-noite, estava lá. Achei. Ele falou, achou o quê? Moacir Franco. Quem é Moacir Franco? Eu tava tão louco, eu falei, cara, não acredito. Aí abri a música não vou lembrar agora, mas é assim, é o Pelé se despedindo, ele agradecendo, né, ao pai dele, agradecendo tudo, metade da vida dele já foi. É uma despedida, é um negócio maravilhoso. É uma letra muito singela, simples, mas o que o Moacir Franco falou para mim quando eu entrevistei, saiu do coração dele. Então é uma letra que você olhar e falar, não tem uma complexidade de rima e tal. E nem precisava. Mas não precisava, é um negócio que arrepia. Então ele fala, adeus, metade da minha vida já foi e tal. E ele fala assim, a você que me criticou, empolgou, E aí nós fizemos essa reportagem. E essa reportagem mostra também duas coisas que nós descobrimos com documentos, com jornais da época. O Pelé, ele peita o sistema. Uhum. Por quê? Porque isso foi em 71, que ele decide... Então, imagina, estava no auge, Brasil campeão, aquela seleção maravilhosa, década de 70. E ele fala, 71, ele fala assim, deu. Acabou. Eu falei, como acabou, Pelé? E o João Avelange, na época, presidente da CBD, né? Ele já estava de olho na candidatura dele para a FIFA. Então ele criou o quê? Uma mini Copa que seria em 72, com 20 seleções. Quando ele sabe que o Pelé não vai jogar, eu falei, como a seleção sem Pelé? Não, porra. E ele dá umas alfinetadas no Pelé. Porque na época, tem uma entrevista dele para um jornal que ele fala o seguinte, eu poderia até punir o Pelé, porque ele não pode, é uma convocação de seleção naquela época, era uma convocação como se fosse uma guerra. Uhum. E ele fala textualmente, eu poderia punir o Pelé. Acho que é absurdo. Mas não vou fazer isso. Por quê? Porque ele sabia o tamanho do Pelé, mas ele deu uma alfinetada também, né? E ele foi contra. Aí o ministro da Educação e do...
da educação e da cultura, que era o órgão governamental da época da ditadura, que comandava o esporte também. O esporte era o Ministério dos Esportes é novo, né? É novo. Foi a criação do FHC, né? Foi criação. Eu acho que o Pelé foi o primeiro ministro dos esportes. Mas ele não chega a ser um ministério, ele era um secretário com status de ministério. Ele cria o Fernando Henrique Cardoso, aí depois eu acho que em 2004 que cria um ministério. Mas, assim, era um status de ministério. E o Jarbas Passarinho, na época, ele vai aos jornais e fala assim, é inacreditável um jogador do tamanho do Pelé recusar uma... Então, o Jarbas era o ministro de Educação e Cultura. Educação e Cultura. Ele dá uma alfinetada. A cartada final foi quando ele é chamado a Brasília para uma reunião com o presidente general Médici, que ele queria conversar com o Pelé, ele queria convencer o Pelé a jogar o Mundialito. A mini-copa. E o Pelé fala assim, não. Deu, obrigado. Então, tudo isso nós descobrimos em reportagens da época. Tem imagens dele chegando a Brasília, sendo recepcionado pelo Médici. E o Médici era aquele cara assim, do radinho, que ele ia para os jogos, ele era muito ligado em futebol e fazia daquilo também uma propaganda para ele. E o Pelé era um baita marca, né? O Pelé o principal jogador da Copa. A seleção era uma. A seleção e o Santos era um com o Pelé e um sem o Pelé. Sabe? Era o aço daquilo tudo. Entendeu? Então, ele peita o governo dos militares e ele peita o João Avelange, que naquela época estava se candidatando para a FIFA. Então é uma história assim que a gente contou nessa reportagem, além de achar essa música, que era uma coisa que muita gente não sabia, não tinha a menor ideia. Nós fomos atrás do Moacir Franco, e o Moacir Franco fala até hoje, que é uma das músicas de maior sucesso dele, que bombou na época, 71, ela foi lançada em 71, ou seja, naquele auge do Pelé, e ele falou uma coisa para mim, todas as lives que eu faço, o show, eu preciso cantar essa música, que é Pelé Agradece. Que é assim, de arrepiar, assim, de você tropeçar numa história que estava ali, ó. E eu nunca imaginar que o Moacir Franco tinha alguma ligação. Eu só fui perceber isso porque me deram um disco. Eu conhecia a música do Moacir Franco, não sabia que ele tinha essa coisa do Pelé, porque ele é além de ser um grande cantor, ele é de uma cidade próxima da minha, de Ituiutaba, né? Que é próximo de Araguari. Ele cresceu ali, depois ele foi embora, nasceu ali. Só que eu tô lá revirando, tá, Moacir Franco. Peguei vários discos. Os Anjos, Franco, eu amo isso. Amo de paixão. Aí o Moacir, nós temos que trazer ele aqui, Flávio. Com certeza, que eu sei que ele tem bastante história. Que é um cara fantástico. Além de... E a principal... como eu vou falar pra você assim, ele é palestra, né? Moacir é muito palestra. Ele fez uma música pro Palmeiras também, chamou Amor é Verde. Aí eu vou deixar ele cantar quando ele vier aqui. É verdade. Não, eu acredito. É um dos maiores compositores que o Brasil já teve. Renato, e você tocou num assunto, e até a gente discute muito isso aqui, né? Do Brasil não trazer o Pelé fora do campo, fora das quatro linhas. E muito por conta, talvez, do regime militar. Sim. Mesmo ele não querendo, ele era o principal garoto propaganda desse regime. E aí você traz um contraponto que mesmo com toda a pressão, ele, não vou, não quero. Se você pensar bem, por exemplo, o Pelé, quando ele se aposenta da seleção, ele tinha mais 2, 3 anos com... O Santos. E outra coisa que eu lembrei agora. O Médici manda cortar qualquer tipo de homenagem para o Pelé. Olha aí, ó. Porque é o seguinte, ele fala o seguinte, isso está nos jornais. O governo brasileiro não ia fazer nenhuma homenagem ao Pelé, retaliação, porque ele continuaria jogando no Santos. Ele estava se aposentando da seleção brasileira. Ele não ia jogar mais para a seleção, mas ele tinha mais... Tanto que ele se aposentou, acho que em 74. E depois ele ainda vai para o Cosme. Mas, enfim, ele jogou profissionalmente com o Santos até 74. E o Médici, para não dar o braço a torcer, falou... Então, o governo brasileiro cancelou qualquer tipo de homenagem para o Pelé. Não tinha homenagem. A homenagem que foi feita no Maracanã foi toda feita ali. Assim, não tinha nenhuma homenagem oficial do governo brasileiro ao Pelé. E ele é realmente utilizado pela ditadura porque ele era o principal jogador do mundo, entendeu? O Pelé faz uma coisa na Copa de 70. Ele ficou famoso, ele faz 4 gols na Copa de 70. Se a minha memória não me falha, mas eu acho que é isso. Mas ele fica famoso também, os gols que ele não faz,
os lances que ele... Eu nunca vi isso. Eu não sei qual jogador que ele é marcado. Se você pegar a Copa de 70, o drible lá no Mazurkiewicz, o chute do meio de campo. Então, assim, ele fica marcado também porque ele não fez. E ele ficava puto, né, Flávia? Quando falava, né? É engraçado. Ele se cobrava mesmo depois. E tudo que o Renato está falando é muito meu pai. Quando ele tinha uma convicção na cabeça dele, Renato, por mais que ele tivesse errado, mas ele já tinha falado, eu vou parar. Ele podia até ter vontade de não, mas ele não ia dar. Mas isso é interessante. É muito ele isso. E as pessoas que falam, mas o Pelé foi propaganda da ditadura. Ele peitou a ditadura. Porque a ditadura, para o Médici, seria excelente uma mini Copa aqui. Logo depois da conquista de 70. Você tem uma mini Copa aqui com o Pelé, com o Brasil com grande chance de ser campeão, chegar o mais longe possível. Ele falou assim, não vou, simplesmente não vou. Para mim já deu, acabou. E ele peitou todo mundo, inclusive a CBD. Mas isso não foi divulgado porque não queriam tomasse essa proporção. Claro. Entendeu? É aquilo que a gente já conversou. Quanto mais aí também abafar... eu acho que é história. A gente não estuda a nossa história. Porque, por exemplo... E o próprio regime, né? Isso, exatamente. Mas, por exemplo, tudo isso estava nos jornais da época, mas a gente não estuda. Eu acho assim... Tem gente que acha que é um exagero, mas, por exemplo, o Pelé, pelo que ele fez... Pelo que ele representa, não só no futebol, ele é uma marca. Tudo bem, tem gente que não gosta, tem gente que aponta, mas ele fez aquilo, ele falou aquilo outro, enfim. Mas o homem Pelé, o personagem que a gente tem brasileiro lá fora, tem uma história também sensacional. Eu fiz uma reportagem do Osmar Santos. Uhum. E também você... fazer uma reportagem como essa para o Esporte Espetacular, mas uma reportagem longa, você tem que reunir elementos, quem vai falar, como que nós vamos levar, você tem que roteirizar, claro. Sim. E o Osmar ficou muito marcado pelas diretas já. Uhum. E eu falei, poxa, vamos entrevistar o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Marcamos uma entrevista, eu fui até lá e não sei porquê, não sei como, Pelé surgiu no assunto. E ele me contou uma história deliciosa, que eles estavam em Londres, num evento, Pelé, Fernando Henrique Cardoso e a rainha, Elizabeth. Betinha. E tava aquele burburinho, imagina, assessores, toda aquela galera, segurança toda e tal, não sei o quê. E logo depois, alguém veio e brincou. Falei assim, e isso, o Fernando Henrique contando. E rindo, ele falou assim... Alguém perguntou, aquele tumulto lá, quem são aqueles lá? Eu falei assim, não, quem que está do lado do Pelé e da rainha? Eu falei, não, é o presidente do Brasil. E ele contando isso. O próprio assim, Fernando Henrique. Quem é aquele cara que está lá do lado do Pelé e da rainha? Eu falei, é o presidente do Brasil. Ah, tá. Não conheço. E ele ria. E assim... mas é isso. Pode ter sido uma brincadeira, ou pode ter sido o que aconteceu, mas assim, é isso. O Pelé, ele é um... Por isso que eu falo das charges, o Pelé, qualquer charge, ele não precisa de uma legenda. Uhum. Ele é um cara que não precisa de um... A pessoa vai ver ali, entendeu? Aquele é o Pelé, aquele é o rei do futebol. E eu acho que a gente estuda pouco, a gente fala pouco, as novas gerações falam pouco, né, do que é a história dele. Inclusive, vim fardado. Bonita essa camisa, e essa história, e as camisas né? Tem uma outra história que a gente pode contar. Não, pode não deve. Pode contar. Foi também de uma outra... Por isso que eu falo, eu fiz várias reportagens com o Pelé, mas nunca o ouvi. Talvez a frustração... Teve uma, por exemplo, também nessa coisa de contar histórias, a gente foi fazer os 50 anos do 1000º gol. Também, poxa, como é que nós vamos contar? É uma história que todo mundo... É uma data já redonda, conhece, mas todo mundo já conhece, né? todo mundo já sabe, as criancinhas e tal. Aí foi logo no começo que eu estava fazendo as charges, eu dei a ideia para eles, o seguinte, cara, vamos contar com charges, porque assim, o que é o grande mote? As imagens do Pelé são aquelas imagens em preto e branco, não tem a qualidade que a gente tem hoje. Entendeu? Hoje você pega Messi, Cristiano Ronaldo, você tem câmera... 35 câmeras, tem drone, tem tudo, tem imagem subaquática. E eu falei, cara, eu tive uma ideia meio maluca aqui, mas eu vou contar isso com charge. A gente vai começar e vou falar que... no meio eu vou colocando as charges para mostrar que, olha, naquela época as imagens não eram tão
era em preto e branco. A imagem do milésimo gol é aquela, em preto e branco. Meia um jogo escuro, de noite, porque a iluminação não era aquela coisa, né? As câmeras compensavam, mas não era aquela coisa também. Enfim, vamos. A matéria pro Bom Dia Brasil, os caras são mais conservadores. Falei, cara, a gente já tem, vamos tentar. E a gente fez, meio que eu contava a história e meio que desenhava. E quando chega no final, foi a última matéria do jornal, né? Que tem ali eles ficam todos os apresentadores lá e tal. Então a matéria era essa, assim, olha, é uma história que não tem umas imagens muita qualidade e tal, então, não sei o quê. Aí eu entrava desenhando, a gente desenhou ele, a idolatria que ele tinha do Santos, depois, sabe, do ser o rei do futebol. Então a gente ia colocando imagens, contando a história, contando a história, meio que desenhando. E a arte fez uma arte da TV Globo fez uma fusão, assim, então a hora que saía, eu peguei algumas imagens, meio que saía da fusão do desenho para. Legal. Enfim, fizemos sensacional. ali e a última imagem era o Pelé levantando a taça de 1970. E essa imagem ficou no telão da Charge, sabe? Então, assim, estavam os dois apresentadores. Quando acaba a reportagem, abre para o estúdio, no Bom Dia Brasil. Poxa, isso era uma charge do repórter. Então, ele estava no telão. Aí eu te pergunto, era a charge do repórter ou era a charge do artista, Renato? Do admirador. Eu acho que é do Acho fã. Que é tudo junto e misturado. Tudo junto. Cara, não tem como separar. E ao mesmo tempo tinha Porque, não, assim, eu digo pelo respeito ao artista, e aí não mais ao repórter. De valorizar o trabalho do artista. Mas Cara, eu acho que é um mix, porque é o seguinte, e tinha um medo também daquilo, do novo. Quando você faz o novo, o que acontece? Como é que as pessoas vão receber? Sabe que a pessoa, poxa, é o Pelé, o cara faz esses desenhozinhos torto aí, poxa. E eu acho que ali ficou claro que eles gostaram, porque quando volta para o apresentador, tá os dois apresentadores no estúdio e eles emolduraram. Era o Chico ainda, não? Era o Chico e a Ana Paula. Chico e Ana Paula. E ficaram um tempão conversando, o Chico, boleiro pra caramba, né? Atleticano. Ficou ali falando muito sobre isso. Eu olhei aqui, eu fiquei parado olhando assim, porque foi muito antes, por exemplo, do Hora 1, foi muito antes. Então o Pelé abriu para mim um leque. Eu falei assim, olha... Eu posso ficar meio ousado aí. Então isso foi uma coisa que me marcou muito. Uma matéria relativamente curta, não foi uma matéria muito longa, foi uns 2-3 minutos, mas ela encerra de um jeito que para mim foi um prêmio. E poxa, que legal. E essa história dessa camisa aqui, que é também uma matéria do Pelé, que nós fizemos a camisa, porque na Copa de 70 o Pelé usou 3 camisas, né? Ele joga o primeiro tempo com uma, ele vai pro intervalo, ele pega outra, que aí no final tem a galera tira a roupa. Isso na final contra a Itália. No final, que aquela invasão dos mexicanos, todo mundo entrou, eles ficam quase de sunga ali, de cueca. Porque os caras pegam tudo, meia e tal, e levaram a camisa do Pelé. Levaram, ele ficou sem, então, só que ele tinha premiação, então ele usa uma terceira camisa. E existe mais uma história que a gente descobriu também, que é o seguinte, nessa época já começou, as marcas esportivas já começaram a olhar para o futebol, tipo, opa, vou entrar aí. Investir nisso. E essa camisa aqui que eu estou usando é uma réplica, né, da camisa do Pelé, que era feita pela Atleta, que era numa malharia perto ali enfim, no Brasa, não sei, era uma malharia, nós somos essa malharia, já não existe mais, existe só o casarão. A gente viu uma máquina onde, porque você imagina, isso aqui era algodão cru. Sim. Então ele saía da máquina, a máquina fazia um rolo de 20 metros, aí eles tinham que tingir de amarelo, e aí dá para as costureiras costurarem a camisa. E nós fomos contar essa história porque uma dessas camisas estava lá no Museu do Futebol. E é uma mão de obra danada, porque essa camisa ela tinha que ficar pendurada, ela tá pendurada, né, num quadro. Só que ela não pode, eu acho que a cada 3 meses eles têm que deitar a camisa, porque ela pode esticar. E ninguém toca nessa camisa. Então as pessoas que manuseiam, que teoricamente então, a terceira. A gente não sabe qual é a ordem, né? Se ela é a terceira e tal. A segunda ela não é. Porque tiraram dele, enfim, pode ter ficado no México. É mais provável porque ter dizem ficado que essa lá. camisa que estava no Museu do Futebol foi comprada do Zagallo. Foi comprada... é verdade. Foi comprada por um... A história é...
Um é um adversário que pede a camisa dele, que é um italiano que ele pede. Ele arranca a camisa do Pelé e leva embora. A outra, do Chirol, que era um dos membros da comissão técnica, está nos Estados Unidos. Essa seria a terceira camisa. Que é a da premiação. Que é a da premiação. E ali tem um negócio. Essa atleta, com quem eu falei, eu recebi dos herdeiros dessa coisa. Eles fizeram a camisa até a década de 70. Quando chegou na Copa, o pessoal da Umbro chegou e falou o seguinte: a gente quer patrocinar, a gente quer que o Brasil vista a Umbro. Aí o pessoal da CBD na época falou assim: poxa, mas a gente já tem um acordo com... Não, então, aí eu sei que conseguiram fazer com que o Brasil jogasse o primeiro tempo com a camisa da Umbro e o segundo tempo com a camisa do atleta. A única diferença é do número. Se você pegar os dois números, um é um pouquinho mais redondo, o outro é... A diferença está nos números atrás. Essa camisa que estava lá no Museu do Futebol era da Umbro, ela tinha o selo da Umbro, né? E aí nós fomos na fábrica, eles me contaram que era o seguinte: o Pelé, naquela época, não tinha igual hoje. Hoje o jogador vai, ele pega que ele sai do clube com 10, passa na loja, leva umas naquela 50. Época não tinha. As peças eram fabricadas, então ele tinha que passar na fábrica, o Pelé. Aí, de vez em quando, eles contavam, o Pelé aparecia lá. Batia na porta, quando ele precisava de camisa, ele ia lá. Entendo, estou chegando. Aí a galera olhava e falava assim: Pelé. E ele chegava, vim pegar camisa e tal, e ele dava a camisa para eles e tal. Então, nós fizemos essa reportagem e eu ganhei essa réplica, né? E aí tem a gola V. O Pelé gostava de usar essa gola aqui. Careca. Essa carequinha, redondinha. Redonda. E aí a camisa foi desenhada pelo dono lá, pelo proprietário, para o Pelé, para jogar a Copa de 70, que era essa aqui. Ou seja, ele também era estilista. Sim, lembra das roupitas dele de safari? Não, mas é ele que pedia. Não se vestia nada. Era estilo era dele. Era boca de calça de cima, boca de sino. Era meio exageragola aqui, ó. O Flávio, não. Sim, para a época funcionava. É o pai dela, né? Ela vai defender. Vai não ser. Tem jeito. Não, mas a moda era estranha, assim. Você viu? Era. Então o Renato é educado. Então, a moda era estranha. Ele era um cara da moda. Sempre foi. Ele gostava, né? Mas, bom, tenho minhas dúvidas se ele se vestia bem, se ele se vestia mal. Teve acho que é os 40 anos da seleção brasileira, e teve um evento no Rio de Janeiro e chamaram e deram para todos os jogadores. Eu fui representando meu pai. Por que eu estou contando isso? Porque você está contando essa história da camisa, está me dando uma dor no coração, que eu já sentia. Você nunca viu o Arthur reclamar que eu peguei essa camisa e cortei? Não, gente. Não. O último episódio do Legado do Rei, comigo, pelo menos. Tá falando, eu tô ficando mais nervosa. Olha o que ela fez, Renato. Já ficou nervoso. Como que você fez isso? Porque ela era muito grande pra mim. Mentira, você não fez isso. Ela destruiu uma relíquia. Destruí uma relíquia. Eu vou trazer aqui, gente. Não traga, por que favor. Vergonha. Não faça isso. Tô nervosa aqui. E agora, pra te deixar mais nervosa, você precisa ver a mão de obra que é a camisa, porque assim... Costura da mão, eu via o número atrás. E aí a pessoa vem, tudo, nessa do museu, ela vem, aí ela dobra, por exemplo, ela fica numas folhas, a pessoa toca com... Você não encosta, né? Ela toca com uma luva, aí ela dobra a camisa, tem uma caixa, aí ela fala assim, olha, ela fica aqui 3 meses, ela tem que sair, ela tem que ficar na horizontal, no escuro. Cara, um negócio assim... E ela era emprestada do colecionador, ela emprestou para o museu, acho que não sei se está lá mais ainda no museu, porque ela tinha um tempo que ia ficar lá. Mas é uma raridade, assim, é uma coisa que... E é um outro, por exemplo... É outro tecido, né? Claro. É muito... É um pano mesmo. Pesado, mesmo. né? Duro, e tem uma história também em cima de camisa e do Pelé, até... ele vai vir aqui contar melhor, sobretudo do Gilberto Rato, que foi muito tempo diretor de marketing da CBF, né? Ele que ajudou a desenvolver o museu da CBF hoje, e que, inclusive, Renato, eu não entendo por que esse museu não é aberto à visitação pública. É uma coisa que... Cara, não entra na minha cabeça você fazer um museu para quem? Para o presidente da CBF. E eu não estou falando só do Edinaldo, estou falando do cargo, da cadeira. É o presidente que vai lá todo dia e fala, puta, que legal o museu. Cara, o futebol é um patrimônio do povo brasileiro, né? É isso. E falam que o museu é fantástico. Não sei se você conhece esse museu da CBF. Não conheço. Então lá
pelo que o Rato explicou, tem algumas... as camisas dos 5 títulos, e o Pelé foi fazer aquele Brasil e Argentina, foi na Austrália, ele foi comentar esse jogo, foi o primeiro que a CBF fez por streaming e tal, e acabando, o Marco Polo, que era o presidente à época, convidou o Pelé para conhecer o museu. Aí o Pelé até brincou, falou, mas tem coisa minha lá? O cara falou, pô, tá de brincadeira, né? Tem. Tem de quem? E quando eles chegaram no museu, tem a camisa da Copa de 58, a azul. Aí o Pelé olha e fala, aquela camisa era do Vavá. Todo mundo olha para ele, pô, você tá vendo a camisa de frente, você não viu o número, você nunca veio aqui, não conversou com o Vavá. Aí perguntaram, mas por que, Pelé, essa camisa é do Vavá? Ele falou, sabe por quê? Por causa do distintivo. O distintivo tá torto. Tá. Ele falou, porque 2 noites antes de jogarmos a final contra a Suécia, quando o Dr. Paulo Machado de Carvalho trouxe a camisa azul, nós tivemos, nós mesmos, que cortar o distintivo da camisa amarela e costurar na camisa azul. E o Vavá não conseguia, então ele costurou de qualquer jeito. Olha, a memória. Olha. É impressionante. E o que vale essa camisa, historicamente falando, né? Para ficar presa dentro de uma sala que ninguém tem acesso. É fantástico e inimaginável para os dias de hoje, né? Que nem você falou. Pô, o Pelé, quando queria camisa, ele ia na fábrica. Hoje o jogador... E tá tudo certo também. Ainda bem que hoje é assim, né? Facilitou, porque mais pessoas têm acesso, talvez, à camisa do seu ídolo. É um registro de um tempo, né? Assim, antigamente, por exemplo, você não comprava. Igual hoje, você compra a camisa, a chuteira do Hendrick, o meião do Yuri Alberto. Você compra tudo que você quiser. Você personaliza a sua camisa. Você vai usar a mesma camisa que o jogador. Naquela época não tinha. Você imagina o que o Pelé recebia de pedido de camisa, sabe? Aí ele tinha verdade. que ir lá na Atleta. Na fábrica. Na fábrica, pegar. E os descendentes do dono da fábrica, assim, sempre falavam, cara, o Pelé era muito atencioso, ele via. E nesse negócio de destruir, lá na loja, assim, na verdade é um galpão. O Flávio destruiu a camisa. Não, mas acontece mais. Tem um galpão, quando eu fui, ele tá bem acabado, onde funcionava a fábrica não existe mais, né? E aí eu comecei a ver nas paredes a assinatura dos jogadores. Carlos Alberto. Eu falei, o que é isso aqui? Ele falou assim, não, os jogadores vinham, quando eles vinham, eles assinavam nas paredes. Eu falei, cadê a do Pelé? Ele falou assim, então, o Pelé estava ali, mas eles quebraram para fazer uma porta. Quando meu pai viu, ele falou assim, vocês quebraram. Então, a assinatura do Pelé virou uma porta. Virou uma porta. Abriu portas. O Pelé abriu portas. Essa coisa assim, cara, foi muito engraçado. Mas o carinho com que os funcionários... E era uma outra relação, sabe? Dele com o pai. Do Pelé com o dono da fábrica. Sim. Ele sentava lá, tomava um café, faz uma coisa. Ele me contou uma história interessantíssima, porque é o seguinte, esse senhor chegou uma vez no treino do Santos. Olhou, era uma confusão, o cara sem camisa, outro com a camisa de jogo. Aí ele olhou e falou assim, mas vocês treinam assim? Isso é o treino do Santos? Não tinha essa cultura de material. Né? Aí ele falou, a partir de hoje, a atleta vai dar 60 camisas para o clube, mas vocês têm que treinar com o atleta. Ele é visionário. Ele falou, vocês vão treinar com a camisa da atleta e se precisar de mais, aí vocês me compram, mas de 60 eu já dou. E os outros clubes começaram a fazer isso. Olha que história. Ou seja, até nisso o teu pai ajudou a organizar o futebol indiretamente. E ele tinha uma ligação muito forte com o atleta. Ele foi um garoto de propaganda, mas assim, ele nunca se recusou a fazer, ele fazia, ele tinha uma ligação, eram outros tempos, né? Ele tinha uma ligação, lógico, deveria rolar, ele não fazia de graça, mas assim, era uma relação de amizade com o pai e os descendentes me contando. Talvez ele só fizesse porque acreditava naquilo, Exatamente. né? É diferente. Existe a relação comercial? Existe, óbvio. Mas é uma coisa que eu acredito, exato. Depois. Primeiro era... Eu acho que essa é a grande diferença de hoje, né? Dos jogadores. E também não é crítica nenhuma. Cada um faz aquilo que tem que fazer dentro dos seus valores, dentro da sua normalidade. Renato, você acha que a seleção brasileira hoje ela é mais desacreditada pelas desordens diretivas ou pela falta de qualidade técnica mesmo que a gente tem? Eu acho que tem tudo isso. A gente está vendo uma confusão
enorme, né? Por fora, nos bastidores, que não é bom para ninguém, mas eu acho também, eu colocaria aí a distância do futebol brasileiro, do povo brasileiro, entendeu? O Brasil não joga aqui, cara, sabe? O Brasil não joga no Nordeste, cara. A gente não sabe, olha só quem jogou domingo, né, passado. Ninguém sabia quem era assim, quem. Infelizmente, virou um grande negócio, entendeu? Você vê, a própria Argentina está jogando nos Estados Unidos porque eles venderam os direitos para uma empresa. Mas eu acho que faltava jogar aqui, entendeu? Você vê um jogo no Nordeste, cara, como o nordestino, como o pessoal lá de cima é apaixonado pelo futebol, mesmo no Sul, em Minas, cara, eu acho que falta essa proximidade. Carinho. Falta a gente ver a seleção, sabe? Ver os craques aqui. E eu acho que, assim, tudo bem, o mundo é outro, as relações são outras, mas, assim, o que eu vi, por exemplo, no Uruguai, eu fui fazer um amistoso do Brasil lá, jogo da seleção. Esse agora que perdeu? Foi. Da eliminatória? Foi, em Montevidéu. E, assim, a gente fica muito na porta do hotel, fazendo flash e tal. E, assim, um ou outro jogador foram lá. E, assim, a seleção ia treinar, tipo, 5 da tarde. 11 horas, 9 da manhã, você já está na porta porque você está fazendo flash para vários programas e tal. E vai juntando gente. E não estou falando de brasileiro. Tem brasileiro lá, tinha uruguaio, tinha paraguaio, tinha um monte de gente querendo ver. Tudo bem, hoje você tem o Vini Júnior, que é um cara mundial, tinha torcedor do Real Madrid lá, tinha torcedor do Rodrigo e tal. Mas o futebol brasileiro desperta crianças e tal. E quando sai a seleção para o treino, cara, um ou outro que vão lá cumprimentar. Poxa, eu sim, porque você fica vendo as pessoas ali fora, tipo, crianças, e toda hora te perguntando que hora que vai sair o ônibus, que hora que eles vão. Eu falei, olha, é 5 da tarde. Tipo, para ser 11 da manhã. Eu tô aqui porque é a minha obrigação estar aqui, mas as pessoas ficam ali, frio, cara, muito frio em Montevidéu. O capacete é muito frio. E, cara, não sei, as relações são outras, entendeu? Como eu te falei, dos jogadores irem atrás, assinarem na parede, irem buscar camiseta, sabe? Hoje o jogador ele tem 3, 4 assessores. Você não fala com o jogador. Você tem que falar com o assessor, que tem que topar o outro assessor que fala. É cada vez mais distante as relações. Tudo bem. A relação jornalista naquela época, na época do Pelé, também era diferente. Mais próximo, né? Mas o Pelé cresceu, era gigante, mas assim, a relação era outra, entendeu? Você entrevistava o cara no chuveiro, né? Tinha muito isso, cara. No campo, você entrava no campo, tinha você acesso, falava. Né? Mas eu acho que ela era mais... Honesta é uma palavra muito pesada, mas eu acho que ela era mais sincera. Não era aquela coisa de um usar o outro. Eu acho que se respeitavam mais. Dos dois lados, a impressão né? A própria imprensa também. É isso. A impressão que eu tenho hoje é que o jogador, ele, num primeiro momento, ele enxerga o jornalista e também o torcedor como inimigo. A impressão é essa. Esse distanciamento que os atletas têm, ou que impuseram, não sei se os clubes, os assessores, enfim, se o próprio produto futebol colocou, ele está educando o jogador a ter a imprensa e o torcedor como inimigo. Aí quando ganha título, tá tudo certo. Aí a torcida é maravilhosa, quando você faz gol, a torcida, você vai lá e tal. Agora, 2 jogos que você vai mal e o torcedor critica, o jornalista critica aí o teu futebol, puta, esse cara não gosta de mim, essa torcida chata. É muito mimimi, sabe? Esse distanciamento, eu acho que na época do teu pai, isso não existia porque era uma relação mais próxima. Você estava ali no tete-a-tete, você resolvia o problema ali. Mas, de novo, é o que vocês estão falando. Identidade, né, gente? Eles não jogam mais aqui, eles só jogam lá. Então, você está muito distante. Mas mesmo os que jogam aqui, Flávia... existe uma barreira muito Renato, grande. Qual foi a última vez que você foi num treino de um clube aqui no Brasil? Eu digo assim, numa semana você foi em 3 treinos diferentes. Me fala. Não vou te... Antes da pandemia. Acabou. O jornalista não vai mais hoje no clube. Você não tem o setorista do clube. E você, por exemplo, você tinha esse contato, às vezes, no treino, do cara passar, às vezes você fez uma reportagem com o cara, e aí, viu lá, foi legal? Então você ia quebrando barreiras. Isso. Porque o jogador, às vezes, ele é meio desconfiado, ele acha que você tá ali... Criticando, né? Ou que você vai descobrir alguma coisa que esse cara vai falar e tal. E muitos também não gostam. O cara não gosta, ele não gosta de falar, ele não tem necessidade de falar. E como se a cagada que o cara faz fora de campo fosse culpa do jornalista que deu a matéria, né? Aí também tem... Cara, tem uns negócios que ficam meio esquisitos. É que o poder mudou, né? A coisa... O que a gente ouve, por exemplo, dos jornalistas mais antigos, e
eu gosto muito de ouvir. Eu acho que também falta isso muito para a juventude, não só do jornalista, mas do jogador. É ouvir as pessoas com mais idade, entendeu? Sim. Essa relação era muito diferente. Alguns tinham uma vida da noite, o cara ia para a noite. Muitas vezes ele ia com o próprio jornalista. Tomava uma e tal, e lá, e depois no outro dia, vai treinar, vou e tal. Enfim, o cara estava ali, entendeu? Era um outro mundo, o futebol era outro, entendeu? Essa história que eu contei do cara da fábrica chegar no treino do Santos e falou assim, pô, mas que coisa feia isso, cara sem camisa. Vocês não têm? Não tem. Aí o cara treinava com camisa dele, ou com, sabe, era uma outra geração. Essas coisas vão mudando, vão evoluindo, mas eu acho que sempre ouvi as pessoas, sempre ouvi eu ouço muito antigos jornalistas que têm várias histórias e eu acho que isso é muito importante, assim. Mas também aí os jornalistas também mudaram, né? O furo da notícia, que tá. O imediatismo. O imediatismo tem isso rede também. social, né? jornalista que não é jornalista. Exatamente. Então, os dois. Sim, mudou. O mundo é outro, né? O mundo é outro, né? Renato, você acha que o Pelé poderia ter feito mais pelo Brasil em algum sentido? Você acha que ele ficou devendo em algum outro sentido? Cara, devendo, eu não sei se essa palavra devendo, assim, é muito forte. Eu acho que as pessoas cobram alguns posicionamentos do Pelé, né? Por exemplo, questão racial e tal. Mas eu acho que ele tem como se diz, um legado que é gigantesco. Não sei também, entendeu? Assim, de se essa cobrança se faz assim, ele deveria ter feito, ele deveria ter falado, entendeu? E talvez, hoje a gente vê muito essa questão da mídia de você promover fatos que talvez essa preocupação não fosse daquela época. Não. Por exemplo, essa questão, eu, por exemplo, não tinha visto essa questão dele peitar os militares e peitar o alto escalão. Sim, o presidente da República. Como se ele tivesse peitado a CBF hoje. Falou assim, olha, não vou e tal. Mas hoje é fácil, né? Mas queria ver peitar o João Avelange. Ele não foi de divulgar isso não foi falado. Isso estava lá, tá nas matérias de jornal, mas não foi uma coisa assim que ele colocou, entendeu? Eu acho que ele, talvez o pecado dele seja faltar alguns posicionamentos quando ele era atacado, entendeu? Ele não retrucava. Aí, Flávio. Talvez hoje que a gente tem um media training, por exemplo, muito se falava, o Pelé não fala sobre a questão racial, o Pelé foi da ditadura. Ele nunca foi de retrucar, tô falando por fora. Ele nunca foi de retrucar, entendeu? Opinião, claro. Opa, peraí. Não é bem assim. Sim, ele nunca teve esse posicionamento. Talvez faltava isso dele ser mais reativo ao que falavam dele. Peraí, opa. Mas não era a personalidade dele, aí que tá. Ele fazia, ele tinha atitudes, né? Ele mostrava em atitudes e não em blá. Aí é que tá. Não era dele e ele jamais ia fazer isso. Na vida pessoal ele não fazia isso. Não. Ele não. E assim também, é o ônus da pessoa pública e da pessoa muito grande, entendeu? Sempre você vai ter a controvérsia, entendeu? Sempre você. Novo, e sempre não tem vai como pesar ser mais 100%. Para um lado. Não tem como, o cara não tem que ser 100% em tudo. Até porque o jornalista tem o microfone todo dia, né? Então, mas hoje está mais reativo, por exemplo. Quando você vê o jogador hoje, ele pega a rede social e ele pode Gabigol se agora, colocar. Ele soltou uma nota aí do sabe? Antigamente não tinha. Nem tinha por onde, não né? Tinha por onde, entendeu? Ele daria, e mesmo que ele fosse dar uma entrevista num grande meio, o cara falou assim, beleza, pera, você veio falar o quê? E falar que e tal. Tá bom. E fala mais aí, da Copa e não sei o quê, e para lá, e aí, qual é o seu projeto? Muda então, assim, o foco do assunto, né? Da coisa. Eu acho que assim, nem tanto para um lado, nem para o outro. Eu acho que como qualquer pessoa, como qualquer ser humano, ele teve seus defeitos, ele poderia se posicionar mais. Talvez faltou um pouco de assessoria, de alguém que tivesse essa cabeça de olhar, e falar, Pelé, será que aqui não é melhor você se posicionar? Será que não é melhor você falar? Mas eram outros tempos, entendeu? A gente já falou, era uma outra maneira uma outra realidade, entendeu? Então... E você falou um negócio antes de começar o programa, acho que foi lá fora. É que eu tô velho, né? Eu tô com o alemão, tá me acompanhando, Flávia. Que o Pelé tinha que estar nos livros de história.
das escolas. Eu acho que ele tinha que ser um capítulo de escola. Personagem, não sei se é o termo... Isso, com todo o combo, com o que ele sofreu de críticas, com que ele... que de repente a gente achava que ele deveria se posicionar mais. Eu acho que ele deveria ser estudado. Um capítulo na história, né? Porque ele faz parte da história, não é um cara só. E o futebol, ele tá enraizado na nossa cultura. Inserido, né? Tá inserido na nossa cultura, entendeu? E a gente trata... Eu acho que a gente trata mal os nossos ídolos, a gente trata mal, a gente... Eu vou te dar um exemplo. Mas aí eu acho que até foge de ídolo, né? Ele entra num capítulo à parte de personagem importante da história do Brasil, né? E eu vou te dar um exemplo, por exemplo. Nós tivemos grandes corredores de Fórmula 1. Tivemos Senna, tivemos o Emerson Fittipaldi, tivemos Nelson Piquet e tal. Cadê o nosso museu da Fórmula 1? Cadê o nosso o legado de você ter um lugar para você conhecer a história desses caras e você falar, pô, tem um cara que foi o Ayrton Senna, tivemos um Nelson Piquet, nós tivemos o Emerson Fittipaldi. Cadê os carros desses caras? Até o Wilson, né, que faleceu agora, que montou uma equipe de Fórmula 1. Nós tivemos uma equipe, o Brasil teve uma equipe de Fórmula 1. Teve um carro de Fórmula 1, chegou a conquistar pódio, chegou a conquistar pontos. Onde está essa história? Então, assim, cadê a história do Pelé? Mas vamos fazer toda a história mesmo. Tudo, sabe? O que as pessoas acham que ele falhou, o que as pessoas acham que ele fez de bom. Vamos botar tudo, cara. Vamos estudar a vida. Eu acho que a gente tem que ser estudado. Olha, uma parte da história tá aqui, hein? Aí, ó. Viva! No podcast. Aí, ó. É só fazer, né? Como fala, a gente não está trazendo as histórias. Mas isso é interessantíssimo, entendeu? Porque aqui viram documentos... de história. Isso aqui, para mim, eu acho que é um documento, entendeu? Você tem todas as histórias que são colocadas aqui de uma forma mais descontraída, de uma forma de você lembrar de coisas, entendeu? E de pontos de vista diferentes. Por exemplo, eu lembrei de uma coisa muito... para mim foi muito tenso, assim, porque o lado do jornalista, ele tá ali pro que vai acontecer, entendeu? Então, você tá pra boa e pra má notícia. E eu lembro que na penúltima internação do Pelé surgiu uma informação muito forte de que ele tinha morrido. E aí as pessoas checam, sabe? A direção, estava toda a direção de plantão nisso, porque não é uma coisa que é feita por várias mãos. E eu estava na porta do Einstein. E eu recebo a notificação assim, o chefe falou assim, olha, as informações que a gente tem são muito preocupantes. Então você tem que estar preparado. Porque se acontecer, nós vamos abrir o plantão. Foi a vez que eu fiquei... Aí... Mano, nós vamos abrir... O que pode acontecer é o seguinte. Já se posiciona. Põe a tua escuta, que a gente tem escuta pelo telefone. Porque se acontecer, se for confirmado, a gente vai abrir o plantão. Eles vão dar a notícia e vão chamar você. Eu fiquei... Nossa... E aí você fica tenso, cara, tenso. E aí eu fiquei na escuta, fiquei ouvindo e tal, e você ouve uma correria, eu não sei porquê, de bastidores e tal, e eu não conseguia pensar no que eu ia falar. Era o Jornal Nacional. Eu não conseguia pensar o que eu ia falar. Eu fiquei assim, ó, girando o HD, procurando, cara, não é possível, cara. E tal... E de repente, e aquilo foram se transformando em horas e horas, e eu só ouvi um fundo assim, ó, gente passando, falando e tal, testando o microfone. Eu fiquei, cara, aqui... E no fundo eu não queria, cara. Eu não queria estar ali. Acho que tem muitos jornalistas que vão falar, pô, você tá louco? Eu falei, cara, não... Eu ia te perguntar, é o momento que todo mundo espera, mas com a notícia que ninguém quer dar, né? Cara, eu respeito meus colegas e eu acho que, sabe, eu só não gosto de, sabe, de estar nessa situação de falar, eu fiz parte eu noticiei sem uma morte, tá. Tem gente que comemora, eu fiquei ali naquela tensão. Primeiro que você tem que ser imparcial, você tem que estar ali para manter a postura, mas, cara, foi um negócio, um choque, assim, foi um negócio tipo, tá, eu tava preparado, mas... E as horas foram passando, cara, e aquilo foi dando Vai piorando, porque você fala, angústia, mano, né? E de repente dá aquele silêncio, e aí de repente vem uma vozinha e fala assim, ó, nós vamos desmobilizar porque a informação não foi confirmada. Aí eu... Porque, cara, e é uma coisa que
Assim, nunca falei isso também, mas assim, foi uma coisa que me deu um negócio por dentro que eu falei, cara, é um negócio muito grande, muito sério, mas não sei porquê. É a vozinha que soprou. Eu falei, cara, não quero. Não, sabe? Eu já participei, cara, já fui para cobertura no Haiti, em que nós fomos fazer... A gente foi fazer uma matéria que não tinha nada a ver. Era assim, tipo esporte, que o Exército Brasileiro pegava o esporte para fazer ação social com a população, muita pobreza no Haiti e tal, e a gente foi lá. Quando eu cheguei na base, no primeiro dia, começa uma guerra correr, né? Gente correndo, soldado, é o Exército Brasileiro, a gente foi para o Exército Brasileiro. Eu falei, coronel, o que aconteceu aí? É um treinamento? Eu preciso saber. Ele falou assim, não, estão tentando invadir o palácio do governo, e a gente tem que agir, porque o Force Commander era brasileiro, então ele comandava todo o exército que tinha chileno, tinha mexicano, tinha todo mundo, e a tropa brasileira era maior. Aí eu falei, o senhor precisa levar a gente lá. Porque nessa hora o jornalista esquece. Sim. O senhor precisa levar a gente lá. Eu falei, senão não dá. Então eu falei, eu quis dar uma de valente com ele. Então é o seguinte, se o senhor não deixar, eu vou sair daqui, vou pegar um táxi e vou até lá. Ele falou, primeiro que não tem táxi no Haiti, tem o tuk-tuk, é um caminhão. Você não fala a língua deles, eles falam o crioulo, você não vai entender, eles não vão te entender, você não vai conseguir embarcar. E segundo, se você sair da base, eu prendo você, você veio comigo. Aí eu falei, poxa, como ele leva a gente... Isso é importante pra gente e tal. Eu fiquei com a joelha, ele falou, cara, eu enchi tanto o saco dele que ele falou, tá bom, vai. Botou a gente no tanque, a gente foi até lá. Cara, uma confusão, pedra. E naquela época, eles tinham desmobilizado as milícias lá. Então, os haitianos não tinham arma. Mas eram milhares, cara. Eles tinham pedra. Então, a gente estava no meio do conflito. A tropa avançava, dava tiro de borracha e tal. E eu só olhava aquela multidão assim, ó. Cara, muita gente, muita gente. Aí o clima se acalmou e tal. Eles não conseguiram invadir. O exército chegou em cima. Eu falei, coronel, agora a gente tem que voltar para a base. Preciso mandar material. Não é possível, cara. Mas tá cheio de gente aqui em volta. Eu falei, então não vai adiantar nada. Enfim, voltamos. Então, assim, nesse momento, em vários outros momentos, você perde você perde a noção do perigo. Você fala, eu quero... Nesse dia não foi ao contrário. Não sei porquê. Me deu um negócio que ele, cara, eu não queria aquilo. Potencializou. Eu tinha que fazer. Tua missão é fazer, é dar a notícia. Quer dizer, eu nem ia dar notícia, eu ia dar olha, estamos aqui na porta do hospital, a situação é essa, a gente não sabe qual é a movimentação, mas eu não queria estar participando daquilo ali. Cara. Eu não sei porquê, eu não sei te falar porquê. Eu falo isso, quem é jornalista está ouvindo, você é louco, velho. Você é maluco, não queria. Não queria. Ô, Renato, e quando ele foi, você estava onde? Então, outra coisa que eu estava de plantão em Santos, porque ele pegou bem, a morte dele aconteceu bem no meio de 2 plantões nossos, Natal e Ano Novo. Ano Novo, E eu fiquei de plantão. Alguém não queria que eu estivesse ali. Eu fiquei de plantão até um dia antes da morte dele. 28. Aí eu saio do plantão. Eu estava num hotel em Santos, tipo, preparado para tudo, para se acontecesse, eu já ia para a porta da vila e tal. Eu saio num dia, ele falece no outro. 29. Então, alguém falou assim, não. Você não vai participar mesmo. Não, você não queria. Não é alguém, era você mesmo. Eu posso falar uma coisa? As pessoas falam, cobertura da morte do Pelé. E aí você não teve que voltar? Não, ele não estava no plantão, já não era dele. Eu tinha combinado com minha família, tinha muita gente que a gente ia fazer uma viagem e tal. Eu falei, cara, primeiro, eu não acho justo eu pedir para ficar, porque você tem os colegas que, tipo assim, como que é um eram plantão, da vez mesmo. Tipo assim, eu vou. E eu não queria, cara. Não, já era. Ele já tinha colocado no inconsciente dele que ele não queria participar disso, que tem essa força maior. Tá escrito em algum lugar. Os caras não estão vendo agora, você é maluco, velho. Mas tudo bem, não tem problema. Tá no evento, faz parte. Não quero botar no meu currículo. Fiz o velório. Onde você estava? Acredito com a minha muito família. nisso. Eu fico com as boas histórias, com o que eu consegui, e leva a frustração pro resto da vida. De não ter tido uma conversa Bola, com ele. né? Bolitas também. Mas eu mais puto com você, porque ele me chamava pras festas. É um absurdo isso, viu, Renato? Cara de pau, esse Bola. Você falando nisso. A Lenita, a mãe da Flávia.
Ela reapareceu me mandou mensagem falando não sei o que dupla. Sabe o que ela falou? Que nós somos igual o Paulo Nunes e Jardel. Oh, meu Deus. Campeões do Grêmio. Ela é gremista 95, roxa. Gremista. Doida, grossa. No Grêmio ele usava as máscaras ou não? Só no Palmeiras? Não, no Palmeiras. Só no Palmeiras, né? Podia botar uma máscarazinha de porco. Tiazinha. Os gremistas que me perdoem, né? Depois que ele veio pro time grande. Agora ela vai me matar. Agora ela vai me matar. Agora você perdeu a amizade. Agora ela vai me matar. O clima pesou. É uma brincadeira, né? O Grêmio também tricampeão da Libertadores, né? Campeão do mundo. Vou ficar bem. Beijinho, viu, dona Lenita? Fica tranquila. Renatão, o que é bom dura pouco, né? Eu falei muito, eu falo muito. Não, mas por mim, eu ficava aqui. Inclusive, o cara da concessionária não ligou para eu pagar o IPVA. Os caras querem. Não, o cara me prometeu IPVA, agora ele não quer. É piada interna. E aqui a gente tem a nossa descontração do final, né, Flávia? A gente pede para o nosso convidado montar o time ideal dos sonhos dele, aquele time do futebol de botão, das carinhas da placar. As camisas, né? Olha aí, que legal. Eu desenhava as camisas uma por uma, assim, ó. As camisas do futebol de botão. Olha, você tá vendo, Flávia? Já é dom, né? É dom. Será que eu consigo? Total. É o time que você quiser, os jogadores que você quiser, de 1 a 11, a gente só não abre mão do 10, né? Não, 10 tem que estar. Aliás, se eu pudesse, eu fazia só 10, tipo 70. Bom, vamos lá. Goleiro eu botava o Tafarel, que foi um cara que... Quando eu comecei a conhecer de bola e tal, e ele enfrentou o meu time algumas vezes, não vou falar mais. Isso, tá tudo certo. Não é do Sul. E que foi um dos caras, eu falo, o Tafarel, a Flávia cuidou dele. Eu cuidei dele. Como fisioterapeuta. Para mim foi um dos caras mais injustiçados do futebol brasileiro até ser campeão do mundo. O que o Tafarel apanhava... E a gente boa. Impressionante. Né? Demais, cara. Um puta cara de caráter. Gente boa. Mas, eu vou de Tafarel, Latera, Carlos Alberto. Capita. Zagueiro. Eu gostava muito do Aldair, cara. Mas vou botar quem do lado dele? Um mais Bellini. Meu time é muito louco. Meu time não, mas tá você não vê o que aparece aqui, né, Flávia? Botar o Bellini porque tem a questão do gesto dele, um cara que eu também fiz uma matéria com a família dele e tal. Esquerdita, eu vou botar, sabe quem? Que muita gente não sabe, Júnior Maestro, jogou em 82 na lateral. Depois ele vai para o meio. Meiuca, Falcão. Grande Falcão. Zico. Edson. Faltam 3? Vamos no 4-3-3. Eu gosto assim, time arrojado, bacana. Eu não tenho. Só o Falcão ficou puto com ele agora. Pô, eu vou ter que segurar. Vai ter que ir um pouquinho pra trás. Não, mas o Zico não dá pra segurar. Falcão. Sobrou pro Falcão, cara. Cara, ataque eu vou... Cara, são 2 caras que eu vi muito, né? Cara, o Ronaldo foi um cara... eu peguei ele na época do Corinthians aqui, entrevistei e tal. Legal. Romário, que é um cara dentro da área. Nossa, eu pensei que você ia colocar o Romário. Romário é um cara dentro da área. Ele tem lá dos que eu vi é o melhor. As coisas dele, os defeitos dele, mas é um cara, na área, o gol de elástico que ele fez no Pacaembu foi um negócio... E nem assim o olho do Amaral voltou pro lugar. Não. E vou botar um Garrincha ali no meio para contemporizar todo mundo. Mais ou menos esse time aí meio... Vai, tá time. E o treinador? Treinador, cara. Eu vou fazer uma homenagem para um cara que eu conheci, muito gente boa. E eu conheci no Gama, quando eu estava em Brasília, um gentleman. E eu fiz o último jogo dele, que foi quando ele estava na Chapecoense, que eu faço o jogo Palmeiras e o Mauro Naves fez o Palmeiras, eu fiz a Chapecoense. E eu tive que pegar o nome de todo mundo, porque era um jogo de final, o Palmeiras ia ser campeão. Sim. Então eles botam geralmente 2 repórteres na transmissão da Globo, e eu fiz o Chapecoense. Confesso que eu não conheci o time da Chapecoense, sabe? Conheci um outro jogador e conheci o Caio Júnior, fui falar com ele no dia, falei, parabéns, você está fazendo um baita trabalho e tal, eu parabenizei pela Sul-Americana e tal. Aí peguei o nome de todo mundo, né? Escalação, quem joga como, isso aqui é mais o quê, porque eu faz a transmissão e depois, no final, os 2 repórteres pegam o time campeão. O Palmeiras seria campeão ali, então eles escalaram o Mauro Naves
pela patente vai fazer o Palmeiras, eu peguei a Chapecoense. Então boto o Caio Júnior, que foi um momento... Eu conhecia já do Gama, e naquele dia eu fiz questão de dar os parabéns para ele, e depois acontece tudo aquilo que... Coisa, né? Perdemos amigos lá, foi um momento ruim. E foi um momento também que eu não consegui... como a gente perdeu amigos ali, e como o time da Chapecoense sai aqui de São Paulo, né? Porque a viagem, eles ficam aqui, eles saem daqui. Então, assim... E eu fiz o último jogo, cara. E eu conhecia... Quer dizer, fui pegar... O nome de cada um. Você tem o nome de cada um. Exatamente. Eu conhecia alguns jogadores que tinham jogado aqui em São Paulo. É forte isso, Então, então Caio Júnior seria esse treinador. Legal essa homenagem. Foi um momento, assim, muito ruim, cara. Péssimo, assim. Lógico, para as famílias não tenho o que dimensionar, sabe? Não, mas a gente tem uma empatia, tragédia. Pra gente foi um negócio, assim... De amigos, enfim, tudo aqui. Depois saber que aquilo foi motivado pela estupidez de um cara que, enfim... Quis economizar 50 mil. Paga o IPVA. É melhor pagar o IPVA. Paga o IPVA. Descontrair. Paga esse IPVA. Vou fazer uma vaquinha virtual aí para me ajudar a pagar. O próximo legado do rei vai ser com o cara da concessionária e vai explicar por que pagar o IPVA. Paga. Então, tá bom, eu vou pensar no seu caso. Paga o IPVA. Flávia, como ele começou pelo final, ele já não precisa fazer a última pergunta que a Flávia faz, né? O que você... eu estava muito nervoso, eu relaxei com você. Você é um fofo, Renatão, você é demais, cara. Obrigado. Uma delícia, uma delícia de conversa. Imagina. E eu queria agradecer mesmo, Flávia, não por ele estar aqui, mas por todo o período que foi... eu não vou falar que foi uma negociação, porque não foi uma negociação, nós fizemos o convite e as agendas acabavam não dando certo. E o Renato sempre de muito bom grado, de uma educação fantástica, sempre respondendo as mensagens. Obrigado, Renato. Falou, olha, eu vou, conversa com tal pessoa na Globo, Marcela, né? Isso. Agradecer também a Marcela, a Rede Globo de televisão por ter liberado o Renato de vir. E foi muito legal. A atenção e o carinho que o Renato teve desde o começo, acho que tem que ficar aqui marcado. Obrigado, Renato. Obrigado pela informação. Uma honra muito grande estar aqui, de falar do Pelé, rever a Flávia. É verdade. A gente teve alguns contatos aí sempre uma honra. Sempre uma honra falar do rei. Contar a história. Eu acho que vocês estão fazendo isso, é importantíssimo. Contando assim, história, uma delícia. Contar a história, registrar a história de um dos maiores nomes do nosso país. E com grandes nomes, né? Eu acho que isso é o que engrandece ainda mais. Com grandes nomes pequenos, de cabo a rabo, Bola. Isso que tá muito legal. Todo mundo é grande, Flávio, é isso. Traz um pouquinho da vida dele, eu acho que isso que importa. Todos que tiveram um contato com o Pelé, ou que não tiveram, mas que o Pelé influenciou na vida, eu acho que vale o relato. Eu acho que é o que faz sentido pro legado. Exatamente. Né? Muito feliz. Eu também, Flávia. Páscoa. E agora, Feliz Páscoa para vocês. O programa vai ao ar na Páscoa. Agora você pode acabar com o outro ovo de chocolate. Chocolate engorda? Depende de quem come. Depende, e como come. Falar para você. A Flávia deu chocolate para todo mundo aqui na redação. Tá todo mundo você tá contente. Doente, você não pode comer chocolate. Eu não posso. Não, eu fiz promessa para pagar o IPVA. Gente, a placar desse mês está nas bancas aqui, ó. Também na nossa loja do Mercado Livre. Poucas vezes a gente viu o Fortaleza ou algum clube do Nordeste na capa, mas o trabalho desse cara tá fantástico também, né? O Vojvoda tá fazendo das tripas coração lá no Fortaleza, que tem uma estrutura fantástica. A loja do Mercado Livre tem bola também, tem o que você quiser na loja da Placar, você encontra, né, Flávia? Fechadíssimo. Fechado? Voltamos a semana que vem? Se Deus quiser. Com quem? Surpresa. Surpresa sempre, sempre né? Surpresa, né? Sempre. Você vai ver, Flávia, que eu vou aprontar pra você. Gente, um beijo, obrigado, até a próxima. Até.